As reuniões na Turquia para discutir um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia mostraram-se um retumbante fracasso. Não houve cessar-fogo e as exigências da Rússia foram reiteradas, conforme nós vamos observar. Houve um avanço importante no que se refere à troca de prisioneiros. A maior troca de prisioneiros, portanto, está prevista para ocorrer entre Rússia e Ucrânia, de modo que pelo menos 1.000 prisioneiros de cada lado seriam trocados entre os dois países. Esta é uma notícia muito boa e importante para ambos os lados, sem dúvida. Porém, no que se refere ao cessar-fogo, baixar de armas e coisa do gênero, simplesmente não avançou. Hoje é dia 17 de maio de 2025, nós temos aqui uma série de temas a abordarmos e um deles, inclusive, envolve fronte de guerra, que está a 1000, ou seja, ainda que exista uma tentativa de negociações e coisa do gênero entre delegações da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos, nós temos que no fronte de guerra a situação é bastante difícil, sobretudo quando olhamos para o cenário ucraniano, quando nós temos ataques todos os dias da Rússia contra a Ucrânia e a perda considerável de cidadãos na Ucrânia. Inclusive, na foto nós vemos aqui, justamente, infelizmente, um ataque que a Rússia fez contra o território da Ucrânia, atingiu uma van, levando à morte de 9 civis, né? Infelizmente, conforme nós vimos nas informações, tá? Certo? Então, reiterando, hoje é dia 17 de maio. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. Bem, o cenário das discussões diplomáticas na Turquia se mostrou, no final, um fracasso, conforme comecei o nosso vídeo dizendo e reitero. Infelizmente, a delegação ucraniana desconfiou bastante da capacidade de decisão da delegação da Rússia, conforme nós mencionamos aqui ao longo dos últimos dias, né? Porque foi para a Turquia um escalão bastante inferior àquele que tem capacidade de decisão na Rússia. Pelo menos esta é a acusação da Ucrânia, de modo que não foi o ministro de Relações Exteriores da Rússia, mas o seu vice, não foi o ministro de Defesa da Rússia, mas o seu vice, coisa do gênero, né? Nós mencionamos aqui. Então, a Ucrânia disse que não daria para negociar quando o Putin não está presente, porque é o Putin quem decidirá se haverá paz ou não. Né? O lado russo afirma o contrário, que a delegação russa na Ucrânia teria condições totais de negociar os acordos e que o objetivo da reunião na Turquia seria justamente retomar as negociações que ocorreram lá em 2022 ainda na Turquia, ainda no começo da guerra. Tá? Vamos observar aqui quais são as exigências da Rússia, que foram reiteradas, tá? Mas ainda vamos concluir também quais foram os resultados, né? Não são muito grandes os resultados, embora essa questão da troca de prisioneiros vamos aqui observar. Após a reunião das delegações Rússia e Ucraniana, tá certo, em Istambul, o Ministério da Defesa da Ucrânia, o Rustem Umerov, confirmou que a Rússia e a Ucrânia concordaram em realizar a maior troca de prisioneiros de guerra desde o início da guerra, né? Então, troca de prisioneiros, temos aí este ponto importante. O chefe da delegação russa, o Medinsky, também conselheiro do presidente Putin, afirmou que Moscou ficou satisfeita com os resultados das negociações com a Ucrânia em Istambul, observando que haverá uma troca em larga escala de prisioneiros de guerra de 1.000 para 1.000. Né? Havia uma proposta de troca de todos os prisioneiros, né? De modo que todos os prisioneiros russos que estão sob o comando da Ucrânia seriam devolvidos para a Rússia e vice-versa. Tá? Isso não avançou, segundo as informações bastante, né? O pessoal coloca interrogação em qualquer informação que nós trouxermos, não é, e forem divulgadas. Mas a discussão é de que havia uma quantidade de 1 para 4, de modo que a cada soldado russo preso havia 4 soldados ucranianos presos. E diante dessa questão, um número muito maior de prisioneiros de guerra por parte da Ucrânia, né, na Rússia, a Rússia não queria, trocar todos os prisioneiros de guerra porque capturou muito mais soldados, né, e portanto não queria fazer essa troca nesse nível. E aí chegamos à troca de 1.000 soldados de cada lado. Então são 2.000 famílias que vão receber, de certa maneira, na Rússia e na Ucrânia, os seus entes que estavam lutando no fronte de guerra.
Tá? Nós acompanhamos aqui ao longo da guerra a troca de prisioneiros de maneira bastante efusiva, né? A Ucrânia recebe ali os seus prisioneiros de guerra e a Rússia também, né? E esta é a maior que acontece. Outra coisa importante, a data da próxima reunião não foi divulgada, tá? Não há ainda no horizonte uma possibilidade da continuidade dessa reunião que aconteceu, né? E uma reunião entre Putin e Zelensky será avaliada pela parte da Rússia, né? Vamos observar. Bem, se o Zelensky fosse dialogar lá com a comitiva da Rússia, certamente nós teríamos um cenário novo, né? Porque o governo da Rússia diz que não reconhece o governo da Ucrânia por conta das eleições na Ucrânia, que nós já mencionamos aqui algumas vezes, né? Então seria uma novidade curiosa. Então o governo da Rússia reconheceria o Zelensky como alguém legítimo para discutir a questão da paz, né? Existe toda a discussão de que na Ucrânia não houve eleições, blá blá blá. Nós já falamos disso aqui muitas vezes. É um argumento bastante, né, equivocado, errado, porque a Ucrânia está em guerra e toda a situação da lei ucraniana permitia a permanência dos Zelensky e assim por diante, né? Mas de qualquer maneira, nós temos a possibilidade aí, segundo as informações, de que o Trump e o Zelensky possam se encontrar em um futuro, numa próxima reunião. Enquanto isso, a guerra continua, infelizmente. Todos os dias, infelizmente, civis na Ucrânia são alvejados, ficam mutilados, são, né, mortos, tá? E a guerra vai seguindo enquanto as questões políticas não conseguem resolvê-las, né? Enfim, outra coisa ainda. Então, o Trump traz a informação, ele diz que só haverá um sucesso nas negociações se houver um encontro entre ele e Vladimir Putin. Então nós temos o Trump indicando que quer se encontrar com o Putin, governante da Rússia. Agora, fica-nos a questão, o que será mais que o Trump espera do Putin? O Putin não cedeu em nenhum ponto, porque a Rússia tem levado vantagem na guerra. Escute o que eu estou dizendo aqui, ó. A Rússia tem levado vantagem no contexto da guerra de maneira geral. O pessoal faz muito a comparação, não, porque lá em 2022, né, a Ucrânia perdeu 30% do território, né, e hoje a Rússia ocupa em torno de 20% do território, então a Rússia perdeu. Não é verdade. A Rússia realmente recuou em várias regiões no fronte de guerra, sobretudo em Sumy e em Kharkiv, tudo bem. A Rússia chegou quase ao território de Kiev, na capital, cercaram a capital, mas a contraofensiva de março de 2022 fez com que a Ucrânia conseguisse, meados de setembro, uma retomada de territórios no norte do país. É verdade, né? E no que se refere à questão do leste e do sul, tanto em Donetsk quanto o território de Luhansk, bem como em Zaporizhzhia e Kherson, nessas localidades a Rússia permaneceu e está até hoje. Ainda em setembro lá de 2023, houve uma nova contraofensiva ucraniana que não conseguiu retomar os territórios. Esse é um ponto importante, né? Certo? E a Rússia todos os dias avança, né? Vilarejo em vilarejo ali no território da Ucrânia. Esse é um ponto fundamental. Então, a Rússia não venceu totalmente a Ucrânia, mas em termos de conquistas territoriais e de baixas, é muito difícil para a Ucrânia o que tem acontecido. Todos os dias, muitas pessoas, infelizmente, na Ucrânia são afetadas da pior maneira possível, perdendo entes queridos. Então, todos os dias, infelizmente, cidadãos civis da Ucrânia acabam sendo afetados da pior maneira possível, conforme nós relatamos aqui, né? Então, é uma fantasia, muitas vezes, essa discussão de que eu estou dizendo que a Ucrânia está ganhando a guerra. Eu nunca disse isso no nosso canal. O que nós analisamos é os eventuais ganhos ucranianos táticos quando a Ucrânia destrói alguma infraestrutura da Rússia, sobretudo questões de armazenamento de munições, ou mesmo ainda quando a Ucrânia acaba atingindo poços petrolíferos e coisa do gênero da Rússia, tá? Enfim, agora, o fato é, nas exigências da Rússia, não é? Nós temos o seguinte: a Rússia diz que quer todos os territórios de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, que são esses territórios que a Rússia domina hoje, né? E aí, conforme nós mencionamos agora, no decurso da guerra, a Rússia dominou parte importante desse território aqui, ó, na Ucrânia, né? Tudo bem? A contraofensiva ucraniana conseguiu repelir os soldados russos nas regiões aí ao norte e ao noroeste, ao nordeste, aliás, do território da Ucrânia.
É verdade. Só que a contraofensiva ucraniana nas regiões aí de Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson não obtiveram ali grande sucesso. Não é essa ofensiva segunda que foi feita lá em 2023, tudo bem? Mas a ofensiva que a Ucrânia fez em 2022 ainda, no primeiro ano da guerra, de certa maneira foi bastante positivo, no sentido de ter conseguido repelir a Rússia para a Belarus e também para o território da própria Rússia nas regiões ao norte, né? E quando a Rússia hoje ocupa apenas, né, entre aspas, apenas 20%, eu reitero isso, 20% mais ou menos do território da Ucrânia, não significa que a Rússia perdeu, uma vez que a Rússia ainda ocupa uma vasta extensão geográfica e territorial da Ucrânia, e se os países da Europa e os Estados Unidos não fizerem esforços militares para apoiar a Ucrânia, para que a Ucrânia retome tais territórios, né, nós teremos que a Ucrânia não conseguirá reiterar esses territórios, não é? Retomar esses territórios da Rússia, né? O pessoal vai falar que é um argumento russete, etc e tal, mas daqui a 10 anos nós podemos voltar nesse tema e veremos quem tem razão, né? Porque se os Estados Unidos levarem adiante um apoio militar massivo para a Ucrânia e permitirem que os equipamentos militares fornecidos para a Ucrânia possam ser utilizados contra o território da Rússia, aí sim nós poderíamos ter uma mudança de cenário no fronte de guerra. Do contrário, não, né? Do contrário, nós temos uma Rússia que está presente no território da Ucrânia e não mostra em nenhum momento condições de que deixará esse território, e reiterou mais uma vez que permanecerá no território de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, sem contar a Crimeia. A Ucrânia, por sua vez, não concorda que esses territórios fiquem com a Rússia. Tanto é que nós vemos a Ucrânia o tempo todo falando da paz justa e duradoura. A paz justa significa justamente a Ucrânia reiterar, né, retomar esses territórios ao seu país, enfim. Vamos acompanhar. Outro ponto importante é o Trump, conforme nós mencionamos, falando que quer encontrar com o Putin e tal. Ele perguntado ali numa entrevista numa TV dos Estados Unidos, disse que, perguntado a ele se o Putin era um entrave para a paz, né, o Trump acabou falando do Zelensky, que o Zelensky não tem as cartas. Novamente o Trump voltou nesse assunto, enfim. Outra coisa importante, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ligou para Sergei Lavrov, né, o ministro russo. Por iniciativa do lado americano, tá, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, e dos Estados Unidos conversaram por telefone, eles trocaram opiniões sobre os resultados das negociações em Istambul, não é? Rubio acolheu com satisfação o acordo aí que se refere à troca de prisioneiros, né? E só isso, não houve avanço além dessa questão da troca de prisioneiros, tá? Bem, o ataque pesado que a Rússia fez contra o território de Sami, que nós começamos a falar dessa foto aqui, né? A van foi atingida, são 4 pessoas feridas e nós temos 9 pessoas mortas no território da Ucrânia, tá? E o ataque ocorre na cidade de Bilopilha, tá certo? Que fica aqui na região de Sami, perfeito? E em todo o fronte de guerra nós temos intensos ataques. Há uma discussão de que há equipamentos militares da Rússia sendo colocados no território de Zaporizhzhia, de modo que há uma expectativa por parte da Ucrânia de que haja uma ofensiva considerável da Rússia nesta localidade, né? Outra coisa que nós temos aqui que observar, por fim, é os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Foram ali 62 drones do tipo Shahid, de modo que a Ucrânia bateu 36 drones, conforme temos aqui a informação. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que acompanham e gostam de geopolítica. Bons estudos, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.